bem-vinda segunda. Como eu disse semana passada, tudo bem que estou gravando isso numa sexta, mas vai ser subido aqui no canal na segunda-feira. Então, assim, hoje é um pouco diferente, cara lavada. Vou trazer os insights, mas hoje tá um dia muito corrido e eu sei que eu precisava deixar esse vídeo gravado hoje, porque não sei como é que vai ser minha segunda-feira, tá um pouco louco assim esses dias. Eu tô com alguns novos projetos e pra desenvolver eles gasta um pouquinho de tempo. Então vou aproveitar que eu tenho que fazer minha make hoje pra poder gravar agorinha. E vou aproveitar pra trazer os insights da semana com vocês aqui no YouTube. O primeiro insight da semana que eu vou trazer, ela não tá só ligada pra minha vida dos negócios, o que também ajuda bastante, mas ela tá ligada também à vida pessoal. Eu tava com um sério problema de estar com um trabalho muito bem organizado e algumas coisas da minha vida pessoal estavam uma completa bagunça. Como até o atual momento, o meu escritório, ele está no meu quarto, então está sendo metade meu quarto, metade meu escritório, essa semana me veio uma posição de olhar para o meu serviço e ver o tanto que eu estava organizado e olhar, assim, tipo, para o meu escritório, para minha mesa e tudo mais, tá super organizado. E eu pegar e olhar assim pro meu quarto, né, pro lado do meu pessoal e ver o quão desorganizado estava. E aí, a vida ela é feita de pequenas decisões, né? Então fui tomando pequenas decisões que foram mudando totalmente a situação que eu tava me colocando, né? Nem só que eu estava, porque geralmente quando você tá em uma situação que você não controla, tá, beleza, você tá naquela situação, mas eu estava me colocando nessa situação. Então a primeira coisa que eu fiz diferente foi voltar pra academia. Quando eu corri os 22 km, eu senti bastante o joelho, coisa que tinha uns 2, 3 anos que eu não sentia, desde quando eu entrei na academia e treinava todos os dias certinho, batia as minhas metas de dias no ano malhando e tudo mais. E o que não estava acontecendo já tinha uns 2, 3 meses. Então a primeira decisão que eu tomei foi ir pra academia, né? Voltar pra academia. Fazer meu cardio à noite, eu já tava fazendo, já tinha muitos dias, eu gosto muito de correr, então é uma coisa que eu não abro mão. Mas eu tava vendo outras coisas, por exemplo, eu lavei roupa, tipo, semana passada ou retrasada. Até me perdi nas datas pra você ver como tem tempo. E aí, simplesmente, eu lavei as roupas, ficou em cima da minha cama. E aí eu tirava da minha cama, na hora de dormir, eu colocava nessa cadeira aqui que eu tô sentada. Aí eu acordava de manhã, nossa, eu levei muito pra cá esse. Acordava de manhã, jogava de volta pra lá, e meu escritório ficava arrumado, e minha cama ficava bagunçada. E foi isso praticamente uma semana. Até que eu assisti um vídeo de uma moça aqui no YouTube, tava vendo umas referências de vídeo pra trazer, e ela tava falando algumas coisas que pode ajudar no ano, que não é coisas tão faladas. E uma das coisas que ela chegou a trazer foi exatamente isso, facilitar pra sua eu do futuro. E eu me via várias vezes pegando e falando, Daiane do futuro que lute. E eu não tava lutando, ninguém tava lutando por mim, até que eu tomei a decisão de ser diferente. E aí, qual foi os meus insights com isso? Meus insights com isso foi que a minha vida, ela começou a andar, tipo, 1000%. Já estava ótima, né? Só que antes, principalmente ano passado, devido a algumas escolhas que eu fiz, tipo, escolher colocar minha empresa como prioridade, pedir demissão no CLT, resolver voltar pra Brasília porque eu não tava ficando na minha casa, tava pagando aluguel pra não ficar lá. Eu me coloquei em uma situação que eu estava vivendo pelo meu trabalho, então eu não tinha muito uma vida pessoal, eu não saía muito pra festas, eu não tinha amizade, eu não fazia o que jovens da minha idade costumam fazer, porque eu não gosto tanto, mas eu sentia falta de fazer em alguns momentos. Alguns momentos eu gostaria somente de ser uma jovem de 21 anos e eu não estava sendo. Então, esse ano é um dos meus objetivos, procurar, né, esse equilíbrio, e eu achei que isso me ajudou bastante. Então, qual o insight que eu trago? São 2 até. O primeiro é fazer as coisas de pouco a pouco. Tava até vendo um cara no Instagram que ele fez um desafio de correr 1 centímetro para cada seguidor novo e começou um perfil totalmente do zero. E, tipo, nos primeiros dias ele correu 0 centímetros, aí ele foi ganhando seguidores 2 e depois 3.000, e ele foi correndo gradativamente. E aí eu até vi um vídeo dele falando que a ideia dele
é mostrar para as pessoas que você não precisa começar já correndo 5 km, por exemplo, mas você pode começar andando 1, depois andando 2, depois quando você vê, você tá correndo 22, tipo eu, entendeu? Então, o primeiro insight, assim, que eu tenho, que ele pode ser levado tanto pro pessoal quanto pro profissional, porque todos os insights que você tem na vida, ele pode ser adaptado para todas as áreas, né, da sua vida. É exatamente esse, faça de pouco a pouco. Então, beleza, se eu colocasse na minha cabeça que eu ia voltar pra academia, que eu ia começar minha leitura, que eu tô tentando ainda, essa eu não consegui fazer todos os dias, mas tô tentando ajustar uma rotina de Daiane pessoal, pra que seja voltado, né? Eu tinha uma rotina antes de acordar 4 horas da manhã, e aí eu lia 1 hora de livro, fazia LPF, enfim, várias coisas que me ajudavam, estudava, e eu não tava conseguindo seguir essa rotina, também por falta de disposição a essas coisas, mas eu vou sem ela mesmo. Então, se no primeiro dia eu tivesse me desafiado a fazer tudo de uma vez, com toda certeza eu não estaria fazendo. Então, o fato de eu primeiro, vou voltar pra academia, e depois, agora chegou a hora de arrumar o meu quarto, chegou a hora de arrumar minhas coisas, de ficar organizado e eu ir dando manutenções. Se eu tivesse colocado isso tudo no primeiro dia, talvez eu não teria feito, porque eu já tinha feito isso de colocar, né, pra fazer, tipo, tudo em um dia só e eu não tava fazendo. Então, são passos de formiguinha, esse é o primeiro insight, assim, pra tudo. Então, se você tem uma empresa, entenda, são passos de formiguinha, logo, logo você vai ver resultados bem maiores, bem diferentes. E o outro insight que eu trago é não deixe para sua eu do futuro, facilite a vida da sua eu do futuro. Então, eu facilitei a vida da minha eu do futuro a partir do momento que eu decidi vou arrumar o meu quarto. Várias vezes essa semana eu tinha coisa pra fazer e eu falei, cara, eu queria muito deixar pra depois, mas vou facilitar a minha vida de eu do futuro. E aí eu comecei a tirar algumas coisas que eu tava procrastinando há algum tempo já e começaram a dar certo. Então, isso realmente funciona, não é papo furado. E é um insight, assim, muito grande que eu trouxe dessa semana. Que dá pra ser adaptado tanto em empresa, tanto na vida pessoal. E isso é o que eu acho mais legal. Tanto que ontem eu tive consulta com o psicólogo e a gente tava falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre não ficar em uma zona. Que aí vem um terceiro insight, né? Acho que na vida de todo mundo acontece coisas que você se sente preparado e coisas que você não se sente preparado. E tá tudo bem, porque, igual eu tava falando pro psicólogo, como é que você tá se sentindo? Tem dias que é incrível. Parece que eu tô vivendo o maior sonho da minha vida. E eu literalmente tô vivendo o maior sonho da minha vida. Muita coisa que eu vivo hoje eu sempre pedi, assim, e tá acontecendo pra mim. É surreal, tanto que ele ainda chegou a perguntar, você consegue entender que você tá vivendo isso? Você consegue ver que isso é real? Você consegue entender que essa é a sua realidade? E tem momentos que sim, tem momentos que não. E acho que isso também é um processo da vida. Acho que a gente nem sempre vai entender o momento que a gente tá vivendo, como a gente tá se sentindo, mas são processos. E aí a gente chegou a falar que... Eu tive que voltar um pouquinho no vídeo que eu me perdi, às vezes acontece. Mas tava falando sobre ficar na zona. É uma coisa que eu tenho orgulho de mim, creio que pode ser um insight, assim. Eu não tinha parado para reparar, e foi muito importante ter conversado com ele, que eu parei pra reparar, sabe? Às vezes eu faço umas coisas que eu não entendo, porque não condiz com a minha idade. Às vezes eu também acho que não condiz com a minha maturidade, eu consigo me ver o quão madura eu sou, mas eu só tenho essa ciência, sabe? Só bate, cara, eu realmente sou madura, quando alguém me fala. É importante, então, assim, pra mim, enxergar algumas coisas por outras pessoas. Mas a gente tava falando sobre a zona do conforto, né? O que acontece? Às vezes acontece coisas na sua vida que você não tá esperando, tanto positivamente quanto negativamente. Então, uma pessoa, ela pode ter uma opinião sobre mim que realmente dita quem eu sou até aquele momento, ou chegar onde tá. E é exatamente sobre isso. Peraí, deixa eu só terminar isso. Pronto. É sobre aquela zona do conforto. Beleza, você tem uma opinião sobre mim e eu posso te respeitar por ter ela. A alergia tá brava aqui hoje. Mas
eu posso te respeitar por ter essa opinião por mim. Qualquer pessoa pode ter uma opinião que quiser sobre uma pessoa. Mas quando uma pessoa me diz algo sobre mim, eu tenho que avaliar se aquilo realmente faz sentido. E se na minha cabeça fizer sentido, eu vou ver até que ponto eu gostaria de mudar aquela opinião que a pessoa tem sobre mim. Tipo, tá alinhado com quem eu quero ser? Tem a ver com o que eu penso para eu ser no futuro? Exemplo, Daiane, você é muito egoísta, e a pessoa vai me trazer os motivos do porquê eu sou egoísta. E eu vou começar a analisar. Tá, se fosse uma situação onde a pessoa estivesse nesse cenário ou nesse cenário, qual seria a minha atitude? Isso é ser egoísta? É o meu conceito de egoísta? Porque a gente ainda tem que lidar com isso. As pessoas têm opiniões diferentes. Então, para algumas pessoas, ser egoísta é não partilhar. Para algumas pessoas, ser egoísta é se colocar como prioridade, não o outro. E aí eu avalio com o que eu tenho como conceito dos meus princípios e dos meus valores de ser egoísta. Eu vou dizer, eu tô sendo egoísta ou eu não estou sendo egoísta. E a gente tava falando exatamente sobre isso ontem, que eu acho que é um grande insight, tipo, de você não ficar no conformismo, tipo, na zona de conforto. Tá, eu sou egoísta e agora a minha vida parou e agora não tem mais o que eu fazer. Eu sou e eu vou continuar sendo porque eu sou e não tem como mudar. Ou você também pode viver naquela coisa, tipo assim, eu não sou egoísta, não quero saber a opinião das outras pessoas e foda-se. E nem sei se eu podia falar palavrão aí, mas tudo bem. E era exatamente isso que a gente tava falando, porque, tipo, eu tenho um comportamento, na maioria das vezes, mesmo que quando a pessoa falar eu seja relutante, o que acontece algumas vezes, acho que ainda é a falta de maturidade em certos momentos que eu ainda não tenho. Enfim, são várias coisas que me levam a fazer isso. Que não é justificando, mas que, infelizmente, ainda é algo que eu tenho que mudar. Mas eu sei que eu sou relutante em algumas coisas, na hora. Só que eu tenho essa autoanálise. Será que realmente me cabe? Será que é pra mim? E ele falou, né, e eu nunca tinha parado pra perceber o quanto isso é interessante, porque eu não vivo em uma linha de beleza, eu não aceito mudanças, e mudanças é algo muito ruim pra mim. Na verdade, eu acredito muito no que ele falou, e acho que tá muito alinhado com o que eu sou, por isso que eu gostei tanto e tô trazendo pra cá, que é exatamente isso. Ok, você tem uma opinião sobre mim, ou eu tenho uma opinião sobre você, mas eu posso mudar. Então, eu sou isso, e agora me desculpe, eu quero mudar isso, e eu vou tomar atitudes pra mudar. E não também entrar nessa zona de, tipo, eu sou isso, vou continuar sendo isso, ou eu não sou isso, eu não aceito você falar e eu não vou ouvir. Na verdade, eu acho, né, que aí é outro ensinamento que eu acho que eu já trouxe ele nos insights de 2023 pra 2024, que é tudo tem algo pra me ensinar. Então, quando entra uma pessoa muito escrota na minha vida, acontece tanto na minha vida empresária quanto na vida pessoal. Acontece, a gente lida com cada tipo de pessoas. E talvez o escrota pra mim seja uma coisa que é natural pra aquela pessoa, mas que não tá alinhada com os meus princípios e com os meus valores. E aí eu aprendo com aquela pessoa. Eu aprendo nem que seja como eu não quero ser. Então, se um cliente, por exemplo, me falta respeito, eu sei que eu não quero ser como ele é. Se uma pessoa é mentirosa, eu odeio mentira, eu sei que eu não quero ser como ela é. Então, assim, de tudo tem ensinamento. Então, basicamente, essa semana meio que virou o assunto da minha consulta com psicólogo pra cá. Mas é porque realmente o que tá acontecendo na minha vida, ela é insight, sabe? É coisas que eu paro pra ver que fazem total sentido, tanto ser compartilhado, tanto pegar, assim, a minha vida pessoal e moldar ela pro meu trabalho. Eu acho isso extremamente incrível. E aí, né, pra terminar esses insights da semana, eu quero vir com um feedback sobre redes sociais. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, eu fiz um vídeo sobre os insights, falei sobre postar no YouTube, eu não sei se foi aqui, se foi lá no TikTok, mas enfim, tem um conteúdo desse em algum local, falando sobre os insights que eu tive postando e tudo mais. Hoje a gente tá dia 19, quase 20 dias aí do ano, e o que eu aprendi? Primeiro, eu aprendi a ter uma constância, então eu tô gravando vídeo com muita agilidade. Por exemplo, eu poderia não estar gravando esse vídeo porque eu ainda tenho um monte pra gravar
de uma coisa que eu vou soltar no sábado, então vocês já estão sabendo, que é o curso de secretária. Eu ainda tenho alguns pra gravar, pra subir na plataforma. Eu tenho alguns últimos ajustes que eu quero fazer também pra subir tudo. Coisas que infelizmente eu deixei pra Daiane do futuro, mas ela vai ter que lidar agora. E resultados que eu tive. Essa semana eu tive alguns clientes que entraram em contato de conteúdo orgânico. Então, possivelmente, irei investir em tráfego pago, porque se eu tô tendo esse resultado orgânico, se no meu perfil chegar pessoas qualificadas, creio que o resultado será muito maior. Então, é uma coisa que a gente tá avaliando. Possivelmente a gente fecha ainda essa semana com uma moça que eu fiz orçamento e tudo mais. Ela me trouxe uma proposta, porque como eu comecei meu perfil do zero, ela tinha né, dado outra proposta quando eu ainda tava com outro perfil. E basicamente eu creio que eu vou começar a investir em tráfego pago, a gente vai, né, agora em fevereiro, pra poder trazer dentistas qualificados. Mas, independente de tudo, aprendi a ter constância. Eu aprendi também nesse tempo como eu gosto dos meus vídeos. Eu descobri uma comunicação que eu tava buscando ela, que era pra poder diferenciar um pouco, tipo, a minha cara de criança. Eu gosto de roupas coloridas, não é uma coisa que eu quero abrir mão. Não quero ter que usar... Eu gosto agora de batom vermelho, mas eu não quero ter que usar só batom vermelho, só blazer e só roupa branca. E a identidade visual da minha marca ser branca e vermelho e dourado, o que é super característico pra você tirar, né, essa cara de criança. Mas essa não sou eu. Eu gosto de rosa, eu gosto de roxo, eu gosto de azul. As minhas roupas são coloridas, não faz sentido pra mim mudar. Eu gosto muito de como eu me visto. Então, isso tá fora de cogitação. E aí eu descobri uma comunicação que eu gosto de trazer. Eu vi algumas pessoas que eu me identifico, que têm mais ou menos a idade que eu tenho, e eu entendi que o que eu gosto do vídeo da pessoa é como ela se comunica. Então, palavras que ela traz, a calma que ela traz, como ela grava o vídeo. E eu comecei a moldar algumas dessas pessoas pro meu conteúdo. Então, pegava ali, via como é que ela tava falando, mais ou menos, como é que ela abordou aquele conteúdo, pegava os melhores dela e moldava pro meu. E deu muito certo. Eu comecei a me sentir muito satisfeita e deu resultado que alguns clientes vieram atrás. Outra coisa que também teve um resultado positivo essa semana, que eu preciso falar aqui, é sobre o meu desafio de açúcar, que também é outro insight. Se você não sabe, eu estou em um desafio de 90 dias sem nada de açúcar. Hoje é dia 19, então tem 19 dias já de 90 dias que eu tô sem açúcar. E antes eu tava pirando, porque eu sou louca, fascinada por chocolate. E aproveitei esses 90 dias, né, pra poder tentar ao máximo seguir a minha dieta à risca de... Eu quero definir a barriga, né, definir o abdômen. E pra isso eu tô com déficit calórico. E era algo muito difícil pra mim por conta do açúcar, porque eu amo chocolate. Só que essa semana eu tive, assim, um ápice meu de estresse e eu queria muito chocolate. E eu não deixei de comer açúcar por isso. Eu procurei, mas na minha cidade não se vende chocolate 100%. E os outros que não são 100% têm adição de açúcar. Mas, incrivelmente, eu descobri... Muito horrível, mas eu amei a marca mais ainda do que eu já amava, que na Cacau Show eles vendem chocolate meio amargo, chocolate sem adição de açúcar. Ai, tem um gosto de... incrível. Eu comprei um La Creme e tem o gosto de La Creme. Mas isso me trouxe consequências, tipo, eu tô com uma espinha gigantesca aqui e essa bem aqui, porque eu comi um pouco de chocolate ontem e hoje. Então, assim, me fez muito bem, eu realmente tava precisando disso. Até as minhas refeições livres não tá sendo refeições livres, porque eu vou sair pra comer. Basicamente, eu não posso nada que tem nos restaurantes, porque tem adição de açúcar. Então, eu tô tentando não me culpar, né, de comer isso. E realmente me fez muito bem. Tava me sentindo, sabe, muito triste, muito estressada. E eu percebi que isso deu uma mudada. Então, basicamente, o vídeo vai ficar com 50 milhões de horas. Mas esses são os meus insights da semana. Tem sido um grande desafio, foi por isso que eu escolhi ficar sem açúcar. Também é um grande desafio ser empreendedora, mas eu amo. Igual eu falei no início do vídeo, né, no meio, não sei mais. Eu tô literalmente vivendo a vida que eu sempre sonhei. E tudo que eu tô vivendo hoje é tudo que eu já pedi um dia. E isso é o que me deixa feliz.
Bem, espero que os insights tenham te ajudado, essa parte de compartilhar informações, te contar um pouco de coisas que vem dando certo pra mim, coisas que não vem dando certo pra mim, porque eu acredito que a melhor forma da gente aprender as coisas, principalmente sem pagar, aprendendo com outras pessoas que já testaram aquele caminho. E mesmo que não tenha dado certo pra elas, talvez dê pra gente. Mas, igual eu falei, a gente tem a aprender com todo mundo. E é por isso que pra mim faz total sentido trazer insights toda segunda. É isso, beijo e até a próxima.